Salve, minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos, porque a gente vai falar um pouco sobre precificação de serviços, o que é uma coisa importante. Mais especificamente, precificação de serviços de engenharia e de arquitetura. Olha só, gente, precificar serviços na engenharia e na arquitetura é uma coisa muito complexa, muito difícil. Se você considera isso difícil, não pense que você está tendo alguma dificuldade intelectual. Não, é natural, todo mundo tem muita dificuldade. Sabe quando que não era difícil fazer precificação de serviços de engenharia e de arquitetura? Em 1930, 1940, 50, naquele período que eu costumo chamar de Era do Ouro da engenharia e da arquitetura. A gente já vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas quando a gente fala de precificar serviços, ou quando a gente fala de produzir serviços, ou quando a gente fala de negociar e vender serviços, ou qualquer coisa envolvendo serviços, a gente precisa recorrer à teoria da prestação de serviço. Existe muita literatura, existem muitos livros, existem muitos autores que lidam com isso, e nós não podemos achar que é possível gerir os nossos escritórios só na base do jeitinho, do bom senso, do deixa que eu faça assim, é o que deu na minha cabeça agora. Não, gente, existem técnicas, existem literaturas a respeito. E uma das coisas que a literatura a respeito de serviço nos traz, a teoria da administração nos traz, é de que a prestação de serviços está sujeita ou é impactada pelas suas próprias características. Os serviços são absolutamente intangíveis, eles são essencialmente intangíveis. A intangibilidade é uma característica típica da prestação de serviços. A inseparabilidade, e em decorrência da inseparabilidade, a variabilidade, a inarmazenabilidade, que é a questão de você não poder fazer estoque dos serviços que você faz, você é obrigado a fazer quando é contratado e só pode fazer se for contratado. A improtegibilidade. Essas são características que diferenciam prestação de serviço da produção de mercadorias, né? E a precificação subjetiva. Então, essas são 6 características da prestação de serviço. Significa que, se você é um prestador de serviço, e aí não importa se você é um médico, um dentista, advogado, agrônomo, arquiteto, engenheiro, mecânico, enfermeiro, é prestador de serviço, você está sujeito a todas essas características. Mas se você é um prestador de serviços de engenharia ou de arquitetura, você, além dessas 6 características que eu já falei, vou repetir aqui, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, inarmazenabilidade, improtegibilidade e precificação subjetiva, você ainda estará sujeito a 4 características extremamente distintivas, ou seja, só existe na engenharia e na arquitetura. Nós vendemos um produto que é um produto de consumo restrito, portanto, não é um produto de consumo de massa. Isso nos tira muita literatura, nos tira muitos recursos, muitas soluções de marketing, de administração, de produção, que foram desenvolvidas ao longo dos anos, não se aplicam à prestação de serviços, ou melhor, à prestação de serviços de arquitetura e de engenharia, porque nós vendemos um produto de consumo restrito, não é um produto de consumo de massa. Nós vendemos um produto com alto componente intelectual. A prestação de serviços de engenharia ou de arquitetura pressupõe uma formação intelectual muito sólida, muito consolidada, muitos anos de ensino hard, né? E isso faz com que fique muito difícil a gente ter a capacidade de ser percebido, entendido pelos nossos clientes. Então, o equivalente seria assim, como se você fosse um violinista clássico, né? A maioria esmagadora das pessoas simplesmente não tem a capacidade de avaliar aquilo que você está fazendo, porque você faz algo extremamente elaborado, que envolve uma formação, um treinamento realmente muito complicado. Então, nós vendemos um produto com alto componente intelectual. Nós vendemos um produto intermediário. Ou seja, o que nós vendemos para o nosso cliente não é produto final. Nós não entregamos para o nosso cliente uma coisa que ele utiliza, que ele compra para utilizar imediatamente. Não. O que nós vendemos é algo que será
inserido num processo para a produção de algo que virá lá adiante, que é sim o produto final na cabeça do cliente. Então, para o cliente, o produto final é outra coisa. O nosso produto é um produto intermediário. E como todo produto intermediário, é um produto que não gera prazer, não gera satisfação imediata para o cliente. Então, quando o cliente compra tijolo, ele não fica extasiado porque comprou uma caçambada de tijolos. Porque ele comprou tijolo, ele comprou telha, ele comprou areia, cimento, brita, vidro, ferro. É produto intermediário. Quando ele compra um carro, ou um aparelho de TV, ou um aparelho de som, ele se sente feliz porque aquilo é um produto final. E isso é uma coisa realmente importante. Nós não temos esse recurso, nós não vendemos o produto final. O que nós vendemos é um produto intermediário. E também nós vendemos um produto cujas vantagens e benefícios não são imediatas, visíveis ou perceptíveis pelo cliente. Os nossos clientes, eles não conseguem perceber de forma imediata as vantagens e benefícios que o nosso produto apresenta ou entrega para ele. Não quer dizer que aquilo que a gente faça não gere benefícios e vantagens ao cliente. Quer dizer que o cliente não consegue perceber de forma imediata. A percepção do cliente das vantagens e benefícios do produto que nós entregamos a ele exige de nossa parte uma capacidade didática e uma capacidade de lidar com o pós-venda, com o que vem depois que o produto é negociado, produzido e entregue. Então, gente, essas 10 características que eu apresentei aqui, as 6 que são de qualquer prestação de serviço e as 4 específicas da prestação de serviço de engenharia e de arquitetura, elas, de certa forma, explicam por que precificar serviços é difícil. Eu diria, né, sendo mais objetivo, que precificar serviços de engenharia e arquitetura é difícil porque tudo na prestação de serviços é difícil. É difícil produzir, é difícil administrar, é difícil organizar, é difícil a taxonomia daquilo que a gente está fazendo é difícil, a parte de negociação e vendas é difícil, e tudo se torna mais difícil à medida que a gente tem que lidar com essas características todas aí, né? Eu falei ainda há pouco que em 1930, né, 30, 40, era fácil fazer precificação. Porque a precificação de serviços, ela evoluiu como tudo, né? Ou como muita coisa, a precificação de serviços de engenharia e de arquitetura evoluiu. Eu sempre falo que de 1915 ou 20 até 1970, à tarde, né? 1978, 79, é um período que eu chamo de Era do Ouro da prestação de serviços de engenharia e de arquitetura. Foi o período em que o Brasil cresceu muito, havia muitas obras de infraestrutura, grandes obras de um porte que hoje em dia é muito raro você encontrar no Brasil, obras de um porte, sei lá, a Itaipu, a construção de Brasília, obras de reconstrução em algumas cidades, nem capitais, mas de interior do Brasil, enormes, assim, obras de infraestrutura realmente muito grandes. O Brasil vivia um boom de engenharia e se formar engenheiro ou se formar arquiteto era praticamente ganhar na loteria. Você não tinha muito trabalho para enfrentar o mercado, porque o mercado era um mercado de muito poucos. Em qualquer cidade, inclusive as maiores, os engenheiros formavam uma confraria, era muito pouca gente. Uma cidade de, sei lá, 100 mil habitantes tinha 8, 10 engenheiros. Então, todos se conheciam, todos lidavam com as questões de forma, digamos assim, cavalheiresca. Não havia esse pega para capar e essa luta sanguinária que a gente encontra hoje, porque o mercado se transformou realmente numa guerra. Então, existiam métodos ou modelos de precificação extremamente simplificados, e até hoje, olhando do nosso ponto de vista, a gente diria que são modelos grosseiros de precificação, como é o caso do metro quadrado, né? Eu lembro que quando eu comecei a lidar com essa questão, como professor, né, ou seja, há uns 28, 27 anos, que eu comecei a insistir para que as pessoas deixassem de usar o metro quadrado como modelo de precificação,
ainda existia muita gente que usava o metro quadrado puro. Quer dizer, como é que você estabelece o preço do serviço, do projeto que você vai fazer? É quantos metros quadrados? Então, é tantos reais por metro quadrado. À medida em que o tempo foi passando e as coisas foram, de certa forma, se sofisticando, o metro quadrado deixou de ser um metro quadrado puro. Era metro quadrado, mas já levava em conta o nível da construção, o bairro, ou o loteamento, ou o condomínio em que essa construção ia ser feita, o tipo de material que ia ser utilizado, e aí começa a se avaliar a questão do grau de sofisticação, o grau de dificuldade, o grau de complexidade do projeto. Várias coisas começaram a entrar na equação de preço, de tal maneira que, hoje em dia, mesmo os profissionais que continuam usando o metro quadrado como principal referência da sua precificação, o que eu, claro, não considero correto, ainda assim não é o metro quadrado puro. Não é aquela coisa que a gente tinha na década de 1980, por exemplo, ou 70, onde realmente se trabalhava com um metro quadrado puro. Então, as coisas vão realmente evoluindo de tal maneira que hoje a gente dispõe de inúmeros modelos de precificação, não apenas o metro quadrado. Quando eu me formei, eu me lembro que o que a gente tinha era uma tabela do Sindicato dos Engenheiros, que hoje em dia seria assim, fora de propósito você ter o Sindicato dos Engenheiros fazendo uma tabela de honorários, né? Mas ainda tem por aí conselhos profissionais fazendo tabela de honorário, CREAS, CAL, fazendo tabela de honorário, o que obviamente também não é uma coisa razoável, mas eu entendo a intenção. Eu acho que a intenção deles é ajudar a dar às pessoas uma certa referência de precificação. E nesse sentido eu acho que estão até mandando bem. Por exemplo, a tabela de honorários produzida pelo CAL, acho que tem uns 6, 8 anos que eles produziram uma tabela, é um documento grande, em 3 volumes, com muitas informações. Então, para além de oferecer uma proposta de tabela de honorários, ali existem muitas informações que ajudam o profissional a estabelecer uma base, uma referência para a sua própria precificação. E é basicamente disso que a gente vai tratar também no curso que eu quero apresentar para vocês hoje. Hoje, eu calculo, não chuto, é uma estimativa. Eu sempre brinco que engenheiros não chutam, engenheiros fazem estimativas, né? Mas eu acredito que existam pelo menos umas 150 ou 200 modelos de precificação só na engenharia e na arquitetura. Porque se você olhar bem, cada escritório tem o seu modelo, cada escritório tem o seu jeito de precificar. Semana passada eu estava conversando com a minha filha, que tem um escritório de arquitetura, e ela estava contando como é que elas estruturam, como é que elas formatam o preço que apresentam aos clientes dela, e é diferente daquilo que eu proponho no meu curso, mas eu falei para ela, esse modelo de vocês aqui funciona. E é mais ou menos o que eu digo para a maioria das pessoas, assim, funciona. Agora, ainda assim, por que então você deveria fazer um curso para aprender um outro modelo de precificação? Porque o modelo de precificação que a gente apresenta, ele leva em conta todos os seus custos e a forma de você lidar com os seus diferenciais competitivos, porque é um elemento que faz parte da precificação baseada em valor. Então, muita gente utiliza diversos elementos, diversas considerações, diversas variáveis, e isso compõe a sua fórmula, né? Lá no início do nosso curso tem um dos vídeos em que eu coloco da seguinte forma: se você quiser construir uma fórmula matemática na qual você coloque todas as variáveis que têm um efetivo impacto no preço do seu produto, com o objetivo de chegar ao preço mais correto, mais justo, mais redondo, certo? Então, assim, eu não quero esquecer nada, qualquer coisa que tenha qualquer impacto sobre o preço do meu produto, eu quero que apareça na minha fórmula. Você vai chegar à conclusão de que
a sua fórmula terá 75 parâmetros, 75 variáveis, né? E você não vai poder precificar os serviços do seu escritório baseado numa fórmula de 75 parâmetros. Você vai ter que pensar em outra coisa, você vai ter que reduzir, né? Porque 75 parâmetros é coisa demais. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou para o metro quadrado puro, um único parâmetro. Só uso o metro quadrado. Também não, né? Então, veja bem, você não vai usar um parâmetro apenas, porque a tua fórmula ficaria muito rasa, e você não vai usar 75, 70, 80 parâmetros, porque ficaria demais, ficaria absolutamente intrabalhável essa fórmula dentro de qualquer escritório. Bom, então quantas eu tenho que ter? 2? 50? 5? 40? Eu vou, obviamente, otimizando. Então, de repente, nós chegamos, por exemplo, a fórmula que eu apresento no meu curso, ela tem 5 parâmetros. São 5 parâmetros que você leva em conta. De repente, lá no seu escritório, você está com uma fórmula com 2 parâmetros. E aí você vai chegar à conclusão que, pô, talvez eu deva acrescentar mais 2 ou 3 parâmetros. De repente, você está usando uma fórmula com 12 parâmetros. E você vai chegar à conclusão de que 2, 3 ou 4 desses parâmetros que você usa hoje em dia para compor o seu preço são demais, não impactam de forma relevante o teu preço, porque muita coisa impacta o seu preço, mas quais coisas impactam de forma relevante, impactam de forma importante? É isso que você vai concluir, é isso que você vai descobrir estudando essas questões que são apresentadas no nosso curso, entendendo o que de fato faz diferença, no que eu devo prestar atenção, o que vai realmente fazer com que a minha fórmula seja mais efetiva, tá certo? Então, é bem provável que o seu modelo de precificação, aquele que você tem utilizado no seu escritório, esteja correto. Talvez com alguns parâmetros além do necessário, talvez com alguns parâmetros faltando. Então, tudo que você precisa, na verdade, é fazer o ajuste. Nós apresentamos uma fórmula matemática para precificação, testada e aprovada em diversos escritórios. Funciona? Funciona. É sofisticado? Sim, é sofisticado porque precificação de serviço precisa ser sofisticado mesmo, tá? Agora, você precisa usar a fórmula proposta pelo Enio Padilha? Não, você precisa entender como é que aquela fórmula funciona para saber de que maneira aquela fórmula que você desenvolveu no seu escritório pode ser aprimorada, ajustada, arrumada para que você consiga, de repente, seguir precificando com os seus próprios meios, mas com parâmetros, digamos assim, mais racionalizados, tá certo?